Hoje estamos aqui num local diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Estamos aqui nesse local lindo. Maravilhoso. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Ah, Senhor, que te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Tempo todo, Pai. Um Pai misericordioso, piedoso e de uma generosidade e um amor sem fim. Eis-nos aqui, Mestre. Estamos aqui reunidos em Seu nome, Jesus, para lhe agradecer ao Senhor por mais esse dia. Obrigada, Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar conosco, por nos guiar, nos orientar, nos conduzir. Que nesse dia de hoje possamos ser instrumento e ferramenta do reino de Deus aqui na terra, meu Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais. Que todos nós possamos ser guiados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Que a Tua graça e a Tua paz alcance a todos os nossos irmãos. Em Teu nome falamos, Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aqui o devocional, né? Café com Deus Pai. Uhum. O título é Julgue Menos, Ame Mais. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Somos o resultado de uma construção social. Se algumas pessoas têm a sorte de terem vivido experiências boas em lares e famílias saudáveis, outras, porém, têm infelizmente o desprezar de ter passado por experiências ruins, ou seja, cresceram em ambientes adoecidos. Cresci em um lar disfuncional e tinha razões para me revoltar. Porém, aprendi desde cedo com a minha mãe que a atitude de amar e perdoar é melhor do que julgar e condenar. Pois não podemos definir as pessoas simplesmente pelo que fazem ou falam. Afinal, sempre que existe uma herança negativa, há um contexto familiar ruim onde foram geradas. Todas as vezes que falo sobre isso, lembro da minha mãe, porque como vivíamos na companhia de meu pai e ele sofria de um sério problema com o alcoolismo, sempre éramos afligidos por seus ataques de violência. Mas minha mãe, no entanto, acreditava que no fundo ele era um homem bom, mesmo quando fazia nossa família sofrer. Hoje, entendo que ela estava certa. Por ser uma pessoa cheia de compaixão, não deixou que os defeitos do meu pai anulassem quem ele realmente era, e não deformou o meu caráter com sentimentos de vingança e revolta. Esse foi um processo difícil porque, mesmo conhecendo Jesus, foi necessário permitir que houvesse um processo de cura e aprendi que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Saiba que com Jesus é possível não apenas perdoarmos o que um dia fizeram conosco, pois não temos controle do que as pessoas fazem ou falam de nós. Temos controle do que fazemos ou falamos. Por isso, convido você a agir de forma completamente diferente daqueles que lhe fizeram mal um dia. Decida perdoar e deixe de olhar para o passado com pesar. Assim, a sua dor será transformada em um grande testemunho. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Amém. Amém. Que lindo, né? Que o Senhor possa nos ajudar, iluminar a nossa mente para que a gente sempre possa ter o perdão como prioridade, né? E carregar o perdão todos os dias. Exatamente. Assim como Jesus falou, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7 em um dia. Então, imagina quantas vezes a gente tem que perdoar uma única pessoa 70 vezes 7. 490 vezes. 490 vezes. É muita coisa, né? Por isso que é mais fácil você perdoar uma vez já, né?
Se a pessoa te fez um mal naquele dia, né, naquele momento, você já libera, né, já libera o perdão para aquela pessoa. E você não fica escrava dela, né? Você não Sim, fica presa a ela, porque você já liberou ela já. Então, sim. não tem nada no seu coração, né? Você vê que no livro de Tiago, Tiago fala, né, que de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água salgada, né? E, e no Provérbios 4:23 está escrito, né, que você guarde o seu coração, porque dele brota a fonte da vida, né? Então, você vê que esses ensinamentos que Jesus nos deu, né, Hum. são maravilhosos, né? Porque se você guarda o seu coração, ele vai estar sempre limpo, ele vai estar sempre puro. Essa fonte de água cristalina, ela não vai sujar, né? Então, se alguém faz algum mal para você, se alguém te prejudica, se alguém te rouba, se alguém qualquer coisa que fizeram, né, algo do passado, você já libera porque você não fica preso naquilo, né? Sim, e se você não liberar, você que vai estar carregando aquele mal, né. Quem vai Exatamente. sentir as consequências vai ser você, não vai ser a outra pessoa. Às vezes a outra A pessoa outra nem pessoa, sabe. é isso que eu ia falar, às vezes a outra pessoa nem sabe que te fez o mal ou que falou alguma coisa que te chateou, né. Quem tá Exatamente, carregando aquilo é você. Então, exatamente. assim, que a gente possa manter, né, essa fonte da vida limpa, porque se do coração provém a fonte da nossa vida, se a gente manter ele sujo, consequentemente o nosso corpo vai sentir, né? Nosso corpo vai ficar doente, a nossa alma vai ficar doente, e assim por diante. Quem está carregando esse fardo, Esse peso, esse peso, vai ser a pessoa que não perdoou, exatamente. A outra às né? vezes nem tá sabendo, nem Não, a outra tá nem vivendo a vida sabe. dela normal, né? E você tá ali Exatamente. sendo, né, presa, né? Você tá presa mesmo, né, naquela coisa que aconteceu no passado, né? E você vê aqui no completando isso que você leu aí sobre o perdão, né? Ele perdoou o pai dele e ele viveu tem vivido, né, muitas coisas grandiosas que Deus tem preparado na vida dele e através da vida dele. Aqui no livro de Mateus, a gente tem algo que muitas das Uhum. vezes a gente passa os olhos pelo Evangelho de Mateus e a gente não consegue prestar atenção no que Jesus nos ensinou, né? Libere o perdão, né. Aqui no Evangelho de Mateus, no versículo 6. 6, né? É no No capítulo capítulo 6. 6 e no verso 14, né? Quando Jesus está ensinando o Pai Nosso, né? Que ele nos ensina a fazer essa conversa com o nosso Pai nessa oração, né? Ele fala, de perdoa as nossas dívidas, né? No 6:12, né? Uhum. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí no 14, né, ele fala: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito, né? Então, o que que Jesus está ensinando para nós, né? Que se a gente libera perdão para aquela pessoa, Deus libera o perdão para nós daquilo que a gente fez de mal contra o nosso próximo, né? Então, muitas das vezes a gente pede para Deus algo, né? Que Deus nos perdoe de algo, mas você perdoou o seu irmão que fez algo para você, o seu familiar, né? O seu amigo, né? O seu sócio, enfim. Você liberou o perdão disso ou você está com a fonte da sua vida suja ainda, né? O seu coração tá brotando sujeira. Então, enquanto a gente não faz isso, a gente O não pai também libera, não perdoa, o Pai né. também não perdoa aquilo que a gente fez, né? Que a gente agiu incorretamente, Com muitas vezes certeza. sem saber até, né? A gente não fez por mal, né? Mas a gente fez aquele ato errado, né? Aos olhos Sim. de Deus, né? Então a gente estava em pecado. Então é necessário que a gente limpe essa fonte, né? Que a gente perdoe aquilo que a pessoa fez contra nós, né? E o problema também é que quando a gente carrega, né, essa raiva ou às vezes essa mágoa, Rancor, né, o né? rancor,
E às vezes a gente vê o outro lá, né, e fala: "Caramba, o cara tá bem e eu tô com raiva dele porque ele me falou tal coisa e eu não ando, né, eu não prospero". Exatamente, exatamente. Mas tem quando a gente lê aqui as palavras, né, as escrituras, que a gente não tem essa justiça própria, né, de falar: "Não, eu não vou perdoar ele do que ele fez". Mas calma aí, se Jesus perdoou a gente completamente, ele deu a ordem: "Se você não perdoar, também não vou te perdoar", quem é você para ter a sua justiça própria de falar que você não vai perdoar o outro? Exatamente. Então por isso que é até bonito, né, aqui tá falando, perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, né, através do devocional aqui do nosso irmão. Então, perdoar é uma decisão, que você decida perdoar, né, Exatamente. e não ficar com essa justiça própria de falar: "Não, ele não é digno de receber o meu perdão", mas calma aí, né, Nós também não nós somos também não dignos também, somos. exato. Né, e E Deus Jesus e fez Jesus fez tudo exatamente isso por por nós, né, nós. morreu na cruz e a gente merecia? Não, foi Não, graça. Então que exatamente. você possa dar o perdão de graça também, né, Exatamente, né. exatamente. Sem que tenha essa justiça, né, Sim. dizendo se o outro merece ou não, né, se ele é digno Quem ou é não. você para falar quem é digno ou não? Nós também não Exatamente, somos, né, então exatamente. a Lindo. gente tire isso do nosso coração de querer julgar as pessoas também, porque conforme o capítulo o título aqui fala: "Julgue menos e ame mais". Então, assim, que a gente ande no mesmo jugo do Senhor, né. Jesus, ele só tinha amor, que a gente possa se transformar, ser imagem e semelhança, a gente é convidado a ser imagem e semelhança de Jesus, Exatamente. né, e que a gente possa amar como ele amou. É muito difícil, né, fazer uma coisa dessa, amar como ele amou, porque ele deu a vida por nós, mas que ele seja o nosso exemplo, que a gente siga, né, ele o tempo todo. Exatamente. Não, e falando desse título, né, sobre o perdão, né, a gente mostrou o que Jesus nos disse aqui no na oração do Pai Nosso, né, que está em Mateus 6, né. E quando a gente vai em Mateus 5:23, tem um outro ensinamento aqui que Jesus nos passa, né, que nos transmite, né. Ele fala assim no 5:23, Mateus 5:23: Hum. "Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta." O que ele está dizendo aqui? Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda, e você irá para a prisão. Eu garanto. Daí você não sairá, enquanto não pagar até o último centavo. Aqui ele tá dizendo de uma forma material, né? Ele está nos ensinando, né? Se alguém está te acusando que você deve algo para ela, que você faça um acordo. Mas no 23 ele se refere, né? Ele fala: portanto, se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, né? Então deixe tudo aí e vai lá, é, entrar de novo em comum acordo com esse irmão, né? Que você Uhum. peça perdão pelo aquilo que você fez, ou se você libere o perdão para esse irmão, né? Aqui fala Aqui. assim, no 25, né, verso 25: Uhum. "Entra em acordo rapidamente, enquanto tu está nos caminho dele", né. Você vá rápido conciliar isso Exatamente. e acerte, né, acerte isso de uma vez por todas. É, porque às vezes a gente fica ao longo da nossa vida, né, nossa vida inteira, né, sofrendo, né, ali, e às vezes aquele rancor que você tem, ele começa a aumentar, né, e aí passa para uma amargura, né, e aquilo ali vai sujando a fonte da vida, que é o seu coração, né, e você vai Exatamente. ficando cada vez mais, tudo para você começa a ficar algo assim, né, tudo é ruim para você, a sua vida é ruim, né, o seu trabalho é ruim, a sua família é ruim. Por quê? Porque algo foi sujo lá atrás, né. Então a gente precisa fazer essa reflexão, né, Sim. essa
essa reflexão interior, né? Que a gente tem que limpar o nosso coração. E esse negócio de limpar o coração é engraçado que é diariamente, né? Que você tem que limpar, Todos né? os dias. Porque todo dia, às vezes, cai alguma sujeirinha, né? Que você não vá dormir com o O seu coração coração sujo, né? sujo Fala, não deixe que sua ira se se ponha sobre em Efésios, né? Efésios 4:26. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Sim. Não deem ocasião ao diabo. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que você, se alguém fez algo contra você, né? Se alguém te prejudicou de alguma maneira, que não ponha o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Então, que Que o você sol não não se durma. ponha sobre a vossa ira. Exatamente. Que você não durma com esse ressentimento. Não deem ocasião ao diabo, né? Ele está ensinando aqui um pouco mais para baixo no 32, no Efésios 4:32, está escrito assim: sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Então, Exatamente. o ensinamento do perdão está aqui, maravilhoso, né? Lá em Mateus, aqui em Efésios, né? Que a gente possa limpar o nosso coração, né? Nesse dia de hoje, que a gente possa perdoar o nosso irmão, aquele amigo que fez algum mal, algum irmão, ou o esposo ou a esposa, né? Que possa, para que a nossa vida possa seguir adiante, né? Eu sempre ouvi muita gente falando assim, né? Eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Mas o rio, ele sempre corre para frente, para adiante, né? Se a gente vai parar a nossa vida para poder correr atrás do prejuízo, nós estamos parando tudo para poder voltar para trás e tentar resgatar algo que já se perdeu, né? Então a gente muitas das vezes, né? A gente fica depressivo, né? Por causa de situações como essa, de algo que fizeram para nós, que está no passado, a pessoa nem se recorda daquilo que ela fez para nós e a gente entra em depressão, né? E aí a gente às vezes vive a depressão e vive ansioso pelo dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Mas a gente deixa de viver o dia de hoje, que o dia de hoje, como é que chama o dia de hoje? O dia de hoje chama presente, né? É um presente de Deus nas nossas vidas, né? A gente poder contemplar tudo aquilo que o nosso Pai fez para nós, né? Criou para nós contemplarmos esse presente do dia de hoje. Hoje é um presente de Deus, né? Que nós possamos contemplar, né? Os nossos filhos, né? A nossa esposa, o nosso marido, né? Os nossos amigos, agradecer pelo lar que Ele nos deu, né? Pela comida, pela o que vestirmos, né? Aonde repousar o nosso corpo. É isso, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Se você limpa o seu coração e você perdoa, você às vezes começa a ser mais grato a Deus, porque está só fluindo, né? Só saindo da fonte, água cristalina, né? Que além de limpar o seu interior, vai limpar o outro irmão que precisa de uma palavra, que precisa de um ensinamento, né? Então, isso é maravilhoso, né? Eu fico muito grato a Deus por nos ensinar tão grandemente, ao Espírito Santo de Deus por conduzir, né, os nossos estudos todos os dias, a gente poder estar aqui sentado hoje e transmitindo a todos vocês tudo aquilo que a gente tem ensinado, a gente tem aprendido, né? E também ensinado, né? Ao longo desses anos da nossa conversão, o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, ministrado nas nossas vidas todos os dias, né? E a gente tem buscado a Escritura, né? A gente tem examinado as Escrituras todos os dias para que a gente possa ser limpo, né, com essa palavra, né? Sim. Que a gente possa todos os dias nos alimentarmos do pão da vida, né? Para poder ter o pão da vida para dar para o outro irmão, Com né? certeza, Então, a palavra de Deus é a água viva, né? é a água viva que nos limpa, Jesus é né? a água viva. Que E a nos... palavra dele, quando a gente examina, quando a gente procura, quando a gente, né, tá sempre ali buscando, a gente vai sendo limpo. É um ensinamento para a gente se limpar, né? Para nossa fonte ficar sempre pura. Exatamente. Porque muitas vezes isso daí que a gente está dizendo, o mundo nos corrompeu, né? O mundo nos ensinou, né? Ontem a gente teve um discernimento, né? A Deise teve um discernimento que ela falou. Aquilo eu achei muito engraçado ontem que você falou, né? Aquilo
que desde pequeno nos ensinaram assim, né? Às vezes você quer alguma coisa, né? E você fala pro seu pai, né? Ah, vou lá pedir pro meu pai, porque o não dele eu já tenho já, né? Então, É. eu vou É lá, que se não isso, vem o nada. mundo foi ensinando a gente dessa forma e está nos pequenos detalhes, nas pequenas que a gente vai fazendo, né. E aí quando você é criança, você fala assim, né, para o seu irmão, para sua mãe, para o amiguinho: "Ah, vou pedir para o meu pai aquilo, né. O não eu já tenho, então assim, vou tentar o sim dele". Mas Exatamente. com Deus é diferente, né, com Deus não tem isso, não tem dúvida, não tem o não. Quando você pede para Ele, você pede para Ele alguma coisa e Ele vai fazer conforme a vontade dele. Mas quando você Exatamente. pedir, você tem que pedir com fé que você vai receber. Senão como é que você vai receber alguma coisa se fé você não teve, Se você né? teve dúvida, né? Se dentro do seu coração você teve dúvida que você ia receber. Mas isso Então, são coisas que vai tratando conforme a gente vai lendo a palavra, né, que a isso, gente vai lendo a palavra e fala: "Tudo que você for pedir, peça com fé, em meu nome, que o meu Pai que está no céu te concederá. concederá". Exatamente. Então, a gente já vai diferente, né. É, Claro que a gente tem que ser grato, que nem a gente falou, a gratidão em primeiro lugar, e não chegar somente em Deus e pedir, né, a gente não está aqui para pedir. Mas quando a gente tem alguma coisa no nosso coração, que a gente coloque para Ele, que será feita a vontade dele, né, sobre a nossa vida, exatamente. É isso aí. né. Bem lindo isso daí. Então, vamos terminar aqui com Efésios 4:32, né? Está escrito: sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Glória a Deus. No 5 tá bem lindo, fala: sejam imitadores de Deus, como filhos Exatamente. queridos, vivam no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e vítima, como perfume agradável. Bem lindo. Então que nós Sejam todos possamos ser imitadores, né. imitadores dele, né, de Deus, a gente possa transmitir isso aos nossos irmãos, né, essa imagem e semelhança do Criador, né? É, exatamente. Não é? Glória a Deus, que bom. Glória E para finalizar o tema do dia, né, que é sobre o perdão, né, a gente vai ler o livro de Colossenses 3:12, que fala a respeito do perdão, né? Aqui é um resumo do nosso vídeo. É, aí é um resumo, verdade. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro, do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Ai, que lindo! Amém, amém, bem lindo. Amém. Aqui, Obrigada, aqui, é Senhor, pela um, sua palavra, né? aqui é um ensinamento maravilhoso, né? Um perdoar o outro, né? Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada, Obrigada, que esse Jesus. ensinamento possa frutificar, né, na vida dos nossos irmãos, que essa palavra possa dar bons frutos na vida de cada um que vai receber esse vídeo, de cada um que vai assistir ao longo de todos esses anos que o vídeo irá ficar aí, né, no canal. Então que possa chegar na vida de cada um dos nossos irmãos e mudar essa fonte, né? A fonte Amém. passar de ser água salgada e começar a ser água doce, fluir rios de água viva dentro de vocês. Tá bom? Deus abençoe cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a mente de vocês, né? Possa abrir o caminho, que possa direcionar vocês pelo caminho de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.